a gente tem alguns fatores que contribuem para o estado de coisas que nós nos encontramos nesse momento, desse panorama que o Pedro colocou, de uma certa certeza da impunidade, de uma tentativa de não exatamente tentar esconder o que está se passando. O nome do Jacques Wagner não foi surpresa para ninguém, porque já se sabia, desde o início do ano, já se sabia que havia uma operação do Master lá com o pessoal da Bahia e que era questão de tempo chegar por lá. O Flávio sabia também, ele sabia que tinha tido tais contatos com o Vorcaro, pediu o dinheiro. O que foi acontecendo para que a gente chegasse aí, eu acho que tem dois aspectos. Eu acho que tem um aspecto institucional, e aí eu acho que é o aspecto do sistema estar controlado, depois que a Lava Jato foi desmontada de tal forma que, novos fora os procedimentos adotados pelo grupo de Curitiba, etc., nós temos literalmente dezenas de pessoas que confessaram crimes e que estão à solta, né? Alguns deles estão curtindo o verão carioca livremente, gravando videozinhos e dando ainda lição no Brasil. Assim, o Sérgio Cabral virou um youtuber, um streamer, alguém que faz comentários sobre a sociedade, a arte, dá dica de peça de teatro para as pessoas irem assistir. É uma beleza, condenado a 500 anos de prisão. Então, tem essa parte de, bem, o sistema está ali, né? Teve um avanço sobre a classe política, alguns empresários, mas acabou se revertendo. E tem um outro lado, que é a criação dessa política de identidade. E aí eu não acho que tem a ver com os identitários, como se trata, mas de identidade no sentido de que ser de esquerda ou ser de direita passou a ser alguma coisa que a pessoa é parte da identidade dela, é parte de como ela não só vê o mundo, mas como ela se relaciona com as notícias. E isso de uma forma muito mais forte do que costumava ser. E isso faz com que essas pessoas tenham, os envolvidos nesses escândalos, os políticos, tenham uma torcida imediatamente, instantaneamente engajada na sua defesa. Então, independentemente do que aconteça, a gente teve um político pego falando ao telefone com um banqueiro corrupto que está preso pedindo dinheiro para o cara com uma explicação toda torta, e você tinha lá pessoas dizendo, não, é dinheiro privado, não, ele era um investimento no filme, depois o filme ia ser pago. E você tem defesas, você tem outro político agora pego com dezenas de milhares de euros, de dólares no seu cofre, porque são não sei quantos anos de diárias do Senado que ele nunca gastou, e estava colecionando essas notas em casa, aparentemente, com relógios, que já esteve envolvido em um outro escândalo de corrupção, que também recebiam os relógios lá atrás. E tem pessoas instantaneamente que vão lá e dizem, olha, não é bem assim. Na verdade, é muito fácil hoje você ser um político e se envolver em certas transações, porque, de um lado, você tem a certeza de que pessoas que roubaram mais do que você estão livres. E do outro, que vai ter um monte de gente imediatamente à sua defesa. Então, o Brasil caminhou por linhas tortas, por caminhos tortos, por uma situação em que há uma dupla blindagem em quem é político e comete crimes, ou é investigado por crimes, ou é pego envolvidos em esquema de corrupção. Você tem uma blindagem institucional, porque, de fato, muita gente foi pega com a boca na botija e está livre, não cumpriu nem uma parcela significativa da sua pena. E, por outro lado, você tem uma claque mobilizada online para fazer as suas próprias versões. Você não precisa nem produzir a sua própria defesa. A internet, a sua torcida vai produzir uma defesa para você. Então, chega num ponto em que você tentar trazer alguma racionalidade é muito difícil. Primeiro, porque as pessoas estão visceralmente ligadas à política e ao seu lado político, e também
também as pessoas estão fazendo cálculos. Esse ano é um ano eleitoral, elas querem que o lado delas ganhe. Se for com gol de mão, tudo bem, o outro lado também faz gol de mão, é sempre essa desculpa, né? Mas eles também fazem coisas erradas. Então, a moralidade já foi abandonada há muito tempo na política brasileira, o vale tudo já foi aceito por todos os lados. Depois que a Dilma construiu um caminhão de mentiras sobre a Marina e ficou tudo certo, a gente ficou menos com expectativas menores a respeito de certas coisas durante a eleição. Eu acho que o Vale Tudo já está liberado há muito tempo no Brasil e não vai ser esse escândalo ou o próximo que vai fazer as pessoas pensarem racionalmente. Vale tudo contra o outro lado, né? Aos inimigos a lei, aos amigos a interpretação que a gente conseguir dar e o spin que a gente conseguir dar que possa fazer com que o meu amigo pareça menos corrupto, menos envolvido num esquema, no mínimo, esquisito. Eu queria só acrescentar que eu acho que tem um efeito muito nefasto desse tipo de situação, que é o fato de que, para quem não é engajado politicamente, para quem não está nos polos, não está na militância digital, não está respirando política o dia todo e tal, conforme esses casos vão aparecendo, vai se alimentando aquela percepção, aquele sentimento de que todos os políticos são corruptos, são indefensáveis, na verdade, mas em vez disso gerar algum tipo de revolta, tende a gerar a famosa apatia, né? E essa apatia se traduz de variadas maneiras. Pode se na hora de uma eleição em particular, né? Pode se traduzir na busca por um outsider, por alguém que rompa com a política, ou de fato ou só no discurso, né? Como aconteceu em 2018, como ameaçou de acontecer em 2024, aqui em São Paulo em particular, mas não só. Isso é um dos efeitos. O outro é uma apatia que não movimenta nem sequer para o lado do outsider, mas, bom, já que é tudo igual mesmo, eu vou continuar votando aqui nesse aqui mesmo, que é o que eu conheço, que é o que já fez alguma coisa que me atende, que atende os meus interesses, né? E isso tudo vai gerando conjuntamente uma descredibilização do processo político e alimentando justamente o lado pior da política. Então, estes que são os corruptos, que deveriam ser os alvos das críticas e, enfim, eventualmente das punições, são eles que se beneficiam, porque quanto menos escrutínio da opinião pública, ou quanto mais fique só no grito dos engajados, e aí fica inconsequente, porque vai ficar uma conversa de malucos, um gritando com o outro, eles se perpetuam. Na prática, vem um outsider ou outro, mas a classe política que mais entrega escândalo é a que mais se beneficia desse tipo de clima e é a que mais se perpetua nos cargos e no poder. Isso é uma das coisas que eu queria colocar e que eu acho particularmente infeliz. A outra é que, aí é um ponto um pouco mais positivo, é que a prática da política se sobrepõe a essa gritaria em um aspecto, no aspecto pragmático. Porque se essa gritaria tivesse algum efeito, o que estaria acontecendo neste momento no Palácio do Planalto ou na campanha de Flávio Bolsonaro? Eles estariam absolutamente ignorando o caso Master e convictos de suas potenciais eleições ou das suas bases, e vamos que vamos, e vida que segue, deixa o povo gritar, né? Mas não, eles sabem que tem efeitos eleitorais importantes, que podem acontecer, ou criminais, e aí, embora tenha essa gente, nem o Lula está considerando manter o Jacques Wagner na liderança do Senado e tem militante do PT falando que, tá tudo certo, Jacques Wagner, parabéns, você não fez nada de errado. A mesma coisa sobre o Flávio. Nem o Flávio foi dizer, sabe, achou que não tem problema. Nem o Flávio contou e as pessoas estão contando. E as pessoas estão... Então, assim,
quem faz política de verdade sabe que não é assim, que essas versões rasas, cara de pau que os políticos dão, não bastam, não são suficientes. E a política se impõe e vai precisar rearranjar de alguma forma. O rearranjo vai ser bom? Vai ser positivo? Vai colocar no lugar quem deve ser posto em seu lugar? Não sei, porque aí depende mesmo do quanto cada político vai ter a perder, né? É certeza que o Palácio do Planalto está monitorando o efeito do caso Master na candidatura do Lula, né, da operação que atingiu Jacques Wagner. O Rui Costa, por exemplo, está desaparecido, não deu entrevista, não falou nada, está quietinho, sabendo que provavelmente sua vez também chegará. Flávio Bolsonaro falou muito pouco do caso Jacques Wagner, mencionou ali umas 2 vezes, porque sabe que o caso Dark Horse também ainda vai cobrar seu preço, inclusive judicialmente. Ontem mesmo a PGR tomou decisão, fez parecer, falou, não, a relatoria tem que estar com o ministro André Mendonça e tal. Né? Não é que está parado, não é que sumiu, é porque tem um tempo, as coisas têm um tempo que não são os do Twitter, né? Então, enfim, então assim, eu acho que tem esses 2 retratos, que é essa briga de malucos em rede social e em militâncias. E, ao mesmo tempo, como é que os políticos estão reagindo a cada etapa do escândalo, cada uma diz um pouco sobre o estado de coisas e sobre a realidade que vai se impor nessas eleições, eu acho. O Brasil entrou em campo e agora só se fala nisso. Mas sabe aquela parte do Brasil que o futebol não explica? A que mostra por que somos como somos, por que nos dividimos, como nos dividimos e por que, mesmo assim, ainda conseguimos torcer juntos, pelo menos por alguns dias. É essa parte que o streaming do Meio mostra. Tem conversas com o Meio, onde entrevistamos grandes nomes, como o cientista político Felipe Nunes, que destrincha o Brasil em 9 bolhas. É lá também que o Jairo Nicolau reconstitui 20 anos de eleições presidenciais. Tem um ponto de partida série, Nós Brasileiros, com episódios que mergulham fundo em quem somos como povo e como chegamos até aqui. Tem Democracia, uma história sem fim e mais produções originais sobre política, história, cultura e espiritualidade. Para quem quer entender o Brasil além do placar, exclusivo para assinantes premium por R$15 por mês. Vem conferir o nosso catálogo.